Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. É muito bom estar aqui com vocês, principalmente reconhecendo vários nomes de alunos que estiveram com a gente na primeira fase e agora seguem para a segunda, mas também muito feliz de ver outros nomes novos. Então, como sempre, eu vou trabalhar essa aula inaugural com vocês como se fosse o nosso primeiro contato, como se todo mundo aqui fosse novato, para a gente conseguir entender e extrair o máximo de conhecimento, o máximo de auxílio desse nosso primeiro encontro aqui, inaugural para a Defensoria de São Paulo, curso de segunda fase, tá? Então, aos que não me conhecem, o meu nome é Naira Ravena, eu sou defensora pública no estado do Rio Grande do Norte. Nesse exato momento, acabei de entrar de férias, né? Entrei de férias essa semaninha, mas sou defensora pública no Rio Grande do Norte. Anteriormente, fui defensora pública em Alagoas, sou do Rio Grande do Norte já há 3 anos, fui defensora em Alagoa por 3 anos, fui defensora pública em Santa Catarina, fui defensora pública no Espírito Santo, mais especificamente na área da infância, lá no Espírito Santo, e fui aprovada também na Defensoria do Acre. Então, se somou nesse auxílio do estudo de concurso um pouco também da minha trajetória pessoal e profissional, né, no caminhar aí das defensorias públicas, e daí surgiu o Juiz Impacto, e, obviamente, para a Defensoria de São Paulo, eu conto com um time, assim, muito preparado, muito querido, que veio desde a primeira fase e que a gente continua com esse time agora na segunda, e mais alguns reforços. Vou mostrar para vocês quem são, como é que isso vai funcionar, como cada candidato vai poder usufruir da melhor forma possível do nosso curso, do estudo, e também como cada professor vai estar aqui para contribuir com vocês, certo, nessa preparação. A Sônia já brincou aqui colocando, nossa, me ensina a alcançar tantas aprovações. As aprovações vieram aí bem suadas, mas depois de um bom tempo de tentativa e erro, né? De eu ter também reprovado um bocadinho no meio do caminho. E o que a gente quer aqui é facilitar para vocês essa caminhada. Então, né, aquela história. Nossa, essa experiência tão dolorosa me ensinou muito. Que bom, né? Mas preferia continuar sendo ignorante, tendo sofrido menos aqui no caminho e tendo obtido a aprovação, talvez de forma um pouco mais tranquila, um pouco mais leve, um pouco mais rápida, e seja assim para cada um de vocês que está aqui com a gente hoje. Eu vou comentar como, obviamente, a melhor forma de estruturação do estudo, pensando agora numa segunda fase, o que fazer, o que em tese deve ser evitado, que pode acabar prolongando o tempo de estudo e não articulando tão bem as habilidades que uma segunda fase exige. Então, a gente vai comentar sobre tudo isso aqui. Já queria dizer que eu estou realmente muito animada e muito feliz de estar com vocês, porque a turma da Defensoria de São Paulo, nós fazemos concurso para carreira, né? Então, eu acompanhei os 2 últimos concursos de membro da Defensoria de São Paulo e agora a gente está acompanhando o primeiro concurso de analista da Defensoria de São Paulo. Eu sempre digo e realmente reitero que o Juiz Impacto ele é um curso voltado para os concursos, para as carreiras de membro. A gente abriu uma exceção para de analista da Defensoria de São Paulo, justamente por imaginar que seria uma prova muito institucional, uma prova de defensor, né? Uma pequena prova, entre aspas, de defensor. A grande diferença é que não viria filosofia, não viria sociologia, os pesos das questões diferenciados, essa cobrança da parte também ligada a português, então alguns pontos de diferenciação na primeira fase, mas que a gente tinha muita clareza que seria uma prova de defensor. E veio exatamente como a gente esperou. Principalmente assim nas disciplinas que eu tenho um domínio mais direto, como é o caso de infância, a prova foi completamente dentro do esperado, né? Em algumas outras disciplinas houve um peso maior do que o de costume. Provavelmente, examinador Marcelo Dairel, a gente vai conversar sobre isso aí, que foram as disciplinas de constitucional e a parte também de direitos humanos, né? Com um peso maior, mas ainda assim com um tipo de cobrança, nível de prova de defensor, talvez até mais pesada do que muitas provas de defensores que a gente viu recentemente. Eu tive alunos que falaram: Nossa, Naira, eu tô aprovado em Santa Catarina e não consegui a segunda fase da Defensoria de São Paulo. Então, assim, parabéns para vocês, porque realmente uma prova de altíssimo nível, e até por isso foi uma prova que a gente escolheu acompanhar.
porque a gente já acompanha a prova de defensor público e vocês foram selecionados tal qual ali, defensor público com algumas disciplinas a menos, né, com alguns pontos diferenciadores. Então, antes de tudo, parabéns. Comemorem essa vitória. Não achem que foi assim, ai, pouca coisa, ainda falta a segunda fase. Não, a gente vai comemorando mesmo, etapa a etapa, e cada ponto dessa conquista importa e importa muito. Vocês venceram a primeira grande peneira. Um concurso que, como vocês sabem, com 400 vagas, teve uma quantidade aí de milhares e milhares de inscritos, né? Um dos concursos com maior quantidade de inscritos dentro dessa área de analista, quando a gente compara com outras defensorias, com o MP e tudo mais, e vocês conseguiram chegar nessa segunda fase. Então, assim, antes de tudo, celebrem mesmo essa vitória, reconheçam essa vitória, porque a maior peneira já passou. E vocês vão precisar meio que reconhecer em vocês essas qualidades, até mesmo para essa segunda fase, para vocês dizerem, peraí, eu já passei a fase com o maior corte, a fase com a maior peneira. Agora, na segunda fase, é um momento de ajustes para vocês conseguirem ir ainda melhor na segunda fase. Particularmente, a segunda fase sempre foi a etapa que eu usei para subir posições. Então, até para quem passou aqui, né, alguns estão dizendo, poxa, Naira, tô com 59 cravado, tô ali perto do corte, eu tô até no limbo, né? Tô no 58, teve um colega que disse que estava com 58. Tô ali no limbo, né? Não sei se vou passar ou não por pouco. Continue estudando. Se você tá dentro do que a gente fala que é a margem de erro. O que é a margem de erro? 2 pontos para mais ou para menos. É aquela história, o concurso só acaba quando termina. Então, tudo que a gente trabalha até o momento é com projeção de sites como os que vocês devem conhecer, né? De Olho na Vaga, enfim, outras projeções. Isso é projeção. Então, esse site pode acertar para um ponto a mais, para um ponto a menos. Todo mundo que tiver 2 pontos acima ou abaixo tem que estudar, porque está sujeito a, com as anulações, subir um pouco ou cair um pouco, ficar para dentro ou para fora por muito pouco. O que é que a gente vai fazer enquanto isso? A nossa parte. A do outro a gente não consegue fazer. A previsão antecipada dessa nota de forma certeira, a gente não consegue fazer. Então, a gente vai fazer a nossa parte. Isso já aconteceu comigo, alguns alunos estão comentando aqui com 58 e tal. No Espírito Santo, para membro, eu fiquei em cima do corte, na nota ali de corte. E aí eu achava que eu não ia entrar. Estudei como se fosse entrar. Meti na minha cabeça ali de, olha, o estudo não se perde. Eu não estava em nenhum outro concurso naquele momento, naquela primeira fase, né, que ia para a segunda. Estudo não se perde, vou fingir que eu sou o primeiro lugar da lista e vou aqui dar o meu sangue. Eu passei para a segunda fase no corte e eu subi da posição 147 para a posição 37. Eu subi 111, né? 110, 111, enfim, alguma coisa assim. Acho que era para 130, da 137 para 37 ou da 138 para 37, alguma coisa assim. Então, para quem ali tá no limbo ou passou, provavelmente passou meio que perto do corte, ah, Naira, eu passei, mas eu vi gente que fez 70 e tantos pontos, 70 pontos, né, das questões, eu fiz 60, passei, mas passei meio que ali embaixo, fiz os meus 59, passei, mas vou passar ali, né, coladinho no final da lista. A segunda fase é a grande oportunidade que você tem para dar, né, eu brincava com o pessoal dizendo que eu dava ali um triplo escarpado, para dar aquele salto na lista, em que de fato eu saí numa lista de 147 para 30 e poucos, 37, 36, alguma coisa assim. Então aproveitem essa segunda fase, porque você pode descobrir que a segunda fase pode ser uma grande propulsora para a sua nota no resultado final. Era o que acontecia comigo. Eu tinha muita dificuldade na primeira, então eu até comecei a passar, mas eu passava ali, sabe, na humildade, né? Eu mantinha ali passando sempre meio que perto do corte, só no finalzinho, quando eu já estava me aposentando dos concursos, que foi o caso de Santa Catarina, que eu passei em primeiro e tal, mas fora Santa Catarina, as outras eu passava na humildade, sabe? Suave ali perto do corte, 2, 3 pontos acima do corte, e aí chegava na segunda fase, eu conseguia galgar boas posições. Até Santa Catarina, que eu passei na primeira fase, acho que em 15, 13. Na segunda fase, eu subi para primeiro e terminei o concurso em primeiro. Então, essa segunda fase, ela pode ser o diferencial. Muita gente vai fazer essa segunda fase e, mesmo estando com notão ali na primeira, não vai ser aprovado.
porque vocês sabem que nessa segunda fase não pode zerar nenhuma disciplina, tá? Então, às vezes, alguém que administrou mal o tempo não vai conseguir responder algum dos casos, já vai estar fora do concurso. Às vezes, alguém que estava com notão na primeira fase, tudo para arrasar, chegou na segunda fase, ele administrou mal o tempo, começou a responder e não conseguiu trazer os pontos básicos da resposta a nível ali de não garantir nem o mínimo daquela questão. Então, é muito importante que na segunda fase vocês percebam que é outro tipo de prova. É o mesmo conteúdo, por assim dizer, até é direito, né? Em um é direito e outro é direito. Em um podia cair jurisprudência e caiu, né? Vocês viram que São Paulo teve bastante julgado, e na segunda fase pode vir jurisprudência. Em um podia vir tese institucional, na outra pode vir tese institucional. Mas a forma de cobrança é diferenciada. E é isso que a gente vai ter que lapidar aqui. Embora vocês já tenham mostrado que vocês são bons, tanto assim que passaram, que não quer dizer que quem não passou não é bom, mas quer dizer que quem passou certificou ali uma certa quantidade de acertos, né, exigível, mas agora na segunda fase vocês vão precisar lapidar, mudar a chavinha do estudo da segunda fase, certo? Então a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso aqui, tá? A Sônia perguntou: sabe se vai ter um gabarito final ou só a lista de aprovados? Geralmente a FCC ela libera o gabarito final, certo? Já com a lista de aprovados. Pode ser que eles mudem, mas geralmente ela já libera o gabarito final, mostrando ali quantas foram anuladas, quantas tiveram gabarito alterado, e em conjunto já libera a lista final. Ela não faz como a Fundatec, né, que vocês devem ter visto recentemente, que tá a maior confusão, porque ela liberou a Fundatec o gabarito muito antes, liberou já tem uns dias, agora liberou uma lista e ainda não liberou a convocação. A FCC, quanto a isso, costuma ser mais organizada. Ela já libera conjuntamente o gabarito definitivo junto com a lista dos aprovados, tá? Eles já saem esses dois arquivos no mesmo período, tá bom? Pode mudar? Pode, mas geralmente a FCC já faz esse esquema bem organizadinho, tá? De deixar muito claro ali quem são os convocados para a próxima etapa. Então, quem já tá aqui, independentemente de estar no corte, um ponto acima, um ponto abaixo, torcendo aí para uma margem de erro, é o seguinte: você não já está aqui? Você não já investiu no curso? Você não já investiu no seu preparo? Não já colocou na cabeça que, olha, até o dia 26 de maio, enquanto eu espero essa lista, até lá eu vou estar estudando, vou dar meu sangue? Então faça a mesma coisa que eu fiz ali. Finja que você é o primeiro lugar da lista e que você está lutando para não sair desse primeiro lugar, sabe? Porque se você vai estudar para a segunda fase, não adianta você ficar com um pé dentro, um pé fora. Então, se você disse, poxa, eu vou estudar para essa segunda fase, abrindo mão, às vezes, até de fazer outros concursos do mesmo período, né? Até porque tem gastos financeiros, questões emocionais e tudo mais, então dê aqui o seu melhor, o seu máximo, tá? Gente, primeira coisa importante quando a gente fala de uma segunda fase, principalmente uma segunda fase de São Paulo, que é uma segunda fase de uma instituição que a gente sabe que é uma instituição muito específica e é uma instituição que ela é muito institucional, certo? Então, por ser muito institucional, a gente sabe que ela tem um formato bem carimbadinho. Para a primeira fase, quem fez nosso curso deve lembrar que eu mostrei logo no início o diagnóstico do edital, que eu mostrei os artigos com maior nível de cobrança, que a gente fez uma tabela de leitura de lei seca e de jurisprudência, focando em muita jurisprudência também, que bom, né? Porque veio muita jurisprudência na prova realmente em 60 dias. Lembram disso, né? Quem fez o nosso curso de primeira fase eventualmente está aqui. Na segunda fase, vocês vão ver que o formato de estudo é diferente. Apareceu para vocês um slidezinho, ó, segunda fase, analista, Defensoria de São Paulo. Me deem um ok aí no chat se apareceu. Galera disse aqui que sim. Pronto. Qual que é a diferença? Enquanto na primeira fase vocês tinham as assertivas para marcar A, B, C, enfim, né? Qual que era a correta, a incorreta, e o máximo que o examinador viu ali foi o seu xizinho, né? O seu quadradinho ali pintado, que é por leitura automática. Na segunda fase, a gente tem uma prova que é muito parecida com a do defensor público, só que na do defensor a gente tem a cobrança de peça processual, por exemplo, uma contestação, um agravo de instrumento, um recurso qualquer que seja do tipo apelação, um RESP, um RE, né, um recurso extraordinário. Aqui não.
Na prova de vocês da segunda fase de São Paulo, é a mesma ideia da prova de defensor, mas o formato é diferente. Porque a peça que o defensor faz num processo nada mais é do que estudar um caso, encontrar uma solução e colocar essa solução em linguagem de peça processual, certo? Contestação, reconvenção, agravo, apelação ou o que quer que seja, não é isso? Aqui é a mesma ideia, você vai ter que ler o caso, encontrar a solução para esse caso. A única diferença é que o seu edital não exige o formato de peça, vai ser um formato de resposta discursiva. Ou seja, cada caso concreto ali a ser trabalhado vai ter um caminho de resolução, uma resposta considerando aquele caso concreto, só que com base na argumentação jurídica. Como se fosse quando a gente fazia prova de matemática, que a gente tinha que explicar como é que a gente chegou àquele resultado, àquela solução, ou seja, isso aqui que eu estou propondo tem base na lei, tem base na jurisprudência, sabe? Qual o fundamento, qual a argumentação jurídica? Só que eu não vou precisar redigir em formato de peça. Eu não vou precisar trazer estruturação de peça. Eu vou, em realidade, trazer a solução jurídica para aquele caso, certo? Raciocínio para aquele caso. Já comentaram aqui que isso é bem comum no MP do Rio. Isso é bem comum em várias provas também da FCC como um todo, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui que a gente bolou algo muito específico para a turma de vocês, que eu acho que ficou muito legal e que eu acho que vocês vão gostar muito também. Além dessa nossa aula inaugural, vou comentar já já um pouquinho da estrutura do curso. A gente separou duas aulas que são os pontapés iniciais, né? Eu chamei ali de pontos de partida. Por quê? São duas aulas, uma comentando só o que é estudo de caso, como organizar o estudo de caso, até respondendo algumas perguntas de vocês, e aí faço caso a caso, faço brainstorm geral, faço de um por um, redijo um todo, volto para outro, como é a melhor forma de resolver, tá? E a gente fez uma outra aula, inclusive com material de apoio, mostrando para vocês, essas duas aqui são com a Sara, professora Sara aprovada em 3 defensorias públicas, inclusive com bancas FCC entre elas. E essa segunda aula aqui, além dessa de o que é um caso, como fazer, como organizar, a gente teve uma outra aula que está entrando na plataforma de vocês conforme o calendário, que eu achei que ficou sensacional, que traz a proposta do caso, como a FCC cobrou, qual foi a resposta considerada ali e o que deveria ser feito para pontuar. Então, assim, eu vou explicar para vocês brevemente alguns pontos do edital, o que se espera e qual a melhor forma de estruturação e estudo para aquilo, mas essas duas aulas, a Sara, eu assisti ambas, ela pega literalmente assim, né? Literalmente não porque é virtual, mas quase literalmente na mão de vocês para dizer o que é um caso, em qual banca já caiu isso aqui da FCC, qual foi a prova de analista, teve um, acho que foi até do TJ do Maranhão, que tem lá um caso muito bonitinho, organizado, quais foram as matérias que foram envolvidas. Então, lembrem que a prova de vocês é interdisciplinar. A gente tem algumas disciplinas previstas, mas isso não quer dizer que são disciplinas estanque. É a coisa mais tranquila do mundo eu cobrar algo que envolva penal misturado com direitos humanos, constitucional misturado com administrativo, infância misturado com alguma outra disciplina correlata, né? Então a gente fez lá um modelo, vou mostrar isso tudo aqui para vocês, que tá lindo, tá de babá mesmo, tá? Com os casos e as explicações. Então não tem como você sair com dúvida do que é o estudo de caso e como é feita essa organização. A Natália fez uma outra pergunta aqui muito interessante, que é com relação à quantidade de linhas. No edital de vocês não fala a quantidade de linhas, tá? A gente revirou e ele não traz a quantidade de linhas. A FCC, a gente pegou o padrão das últimas provas de casos, inclusive considerando esses que eu citei do TJ e das últimas questões de prova de defensor. Nos casos concretos de defensor que não são exigidas peças, a FCC costuma dar só 30 linhas. São aquelas linhas maiores, né, que é aquela folha A4 mesmo, aquela folha padrão da FCC, quem conhece é uma folha A4 normal de computador, que a linha fica um pouco maior, um pouco mais espaçada, então quem tem uma letra menor aí tem uma vantagem, de certa forma, e eles organizam em períodos de 30 linhas. Então, por página, uma questão. É bem provável que eles sigam esse modelo de 30 linhas, ou se passarem disso, passar muito pouco, para 40 linhas, por exemplo. Mas nas últimas provas, eles cobraram com 30 linhas.
Naira, e se lá, ao invés de 30, vierem 40? Melhor ainda, se você consegue acertar com 30 todos os argumentos cobrados, 40 dá e você ainda consegue acrescentar outros argumentos. É muito melhor você treinar com menos e chegar um pouco mais de linha para você utilizar do que o contrário. Você começar a treinar ali com um negócio como se fossem 50 linhas e descobrir na prova que são só 30. Então, a gente vai treinar com o padrão que a FCC tem utilizado nas últimas provas de casos dela, 30 linhas. Se no dia da prova forem 40, vocês vão saber como organizar isso por conta das nossas aulas, mas o que é que a gente faz ali na organização do rascunho? A gente já faz o planejamento da resposta. Do caso ali, são 30 linhas, eu vou dividir em 6 períodos de 5 cada. Não, eu vou dividir em menos períodos com mais linhas cada uma delas. Vou dividir em 3 períodos de 10. Estou dando aqui exemplos, né? Então, você já faz esse planejamento no início da sua resposta. Mas, a priori, a gente vai trabalhar com as 30 que a FCC tem trabalhado. Se no curso do curso, sendo um pouco aqui pleonástica, né? Se no decorrer do curso sair algum comunicado da FCC adaptando, dizendo questão de linhas, né? Dizendo a indicação exata de linhas, a gente adapta. Mas, a priori, eles não fazem essa indicação. Nem nas provas de defensor. Geralmente, nas provas de defensor, eles indicavam, quando muito, a quantidade de linhas para a peça, que às vezes era 120 e às vezes 150, tá? Para a peça. Para questões FCC como padrão, 30 linhas, beleza? Seguindo aqui, gente, tem que conhecer a prova. Então, assim, eu vou fazer essa prova. O que é que vem nessa prova? Vocês vão ter que responder 4 estudos de caso e percebam que vocês vão ter 4 horas e meia. Então, nessas 4 horas e meia, né? Um pouco mais do que 1 hora aí por caso para ler, pensar, estruturar e responder, vocês vão ter que abordar os 4 casos de forma melhor possível, de forma mais completa possível. Percebam, como eu disse, o estudo de caso poderá ter conteúdo interdisciplinar. E a FCC realmente utiliza dessa forma. Vou mostrar para vocês um exemplo daqui a pouco, mas ela realmente mistura. Consigo dar alguns exemplos até de cabeça. A FCC já fez questão que envolvia, por exemplo, a parte de penal com a parte de constitucional e de administrativo envolvendo superlotação no cárcere. Algum caso que dizia assim, olha, você é defensor, você é analista que trabalha, né, no gabinete do defensor X, Y, Z, enfim, e chegou ali um familiar ou um grupo de familiares de pessoas que estão encarceradas no presídio X do município tal do estado de São Paulo. E elas narram que as condições ali são insalubres, que tem superlotação, que a capacidade projetada é para 100 pessoas e lá estão 180 pessoas. E aí, o que é que você vai fazer? E ali a resposta era em modelo de peça, né? Mas pode ser em modelo de caso, envolvia, por exemplo, a tentativa de resolução extrajudicial e, caso não fosse possível, através de demanda judicial, como, por exemplo, ação civil pública para diversos comandos, para interdição do local, para estabelecimento do uso da súmula vinculante número 56. Lembram que é aquela súmula que trata do números clausos, de tirando gente e não socando cada vez mais gente na prisão? Percebem como aqui a gente vai usar constitucional, administrativo e direito penal, bem como, né, processual penal em conjunto. Então, a FCC ela utiliza casos nesse formato. Ela traz uma historinha, ou seja, uma situação em concreto. Muitas dessas situações já vivenciadas pelos defensores que estão ali elaborando o caso. E eles envolvem nessa situação, às vezes, 2 ou 3 disciplinas. E aí você vai responder o que o defensor público deveria fazer, o que deveria ser tomado como iniciativa judicial ou extrajudicial por aquele defensor público. Quais as medidas? Se alguém ali agiu corretamente ou incorretamente, em caso de um uso incorreto, uma atuação incorreta de um juiz, por exemplo, qual recurso que o defensor deveria apontar? Percebem? Então, é possível ali que você tenha que resolver essa situação passando por diversas disciplinas. Essas disciplinas podem ser cobradas de uma forma comum. Teve uma questão também bem interessante que eu lembro que envolvia infância e direitos humanos. Essa não era propriamente da FCC, era de uma outra banca, mas falava assim: uma criança de outro país vinha para o Brasil
com os seus pais. Eles eram refugiados, migrantes ali que estavam indocumentados. E por estarem indocumentados, essa criança foi para a escola e não foi recebida na escola. Não quiseram matricular essa criança não estava podendo estudar e ela está na idade de 6, 7 anos de idade, alguma coisa assim. Então era para quê? Para o aluno, para o candidato observar que aquela criança estava tendo seus direitos violados, que ela deveria ter o direito de educação, inclusive na idade dela a educação era obrigatória, e aí tinha que usar o ECA, a Lei Diretriz e Base da Educação, o direito constitucional quanto ao direito à educação e a parte de direitos humanos, Declaração dos Direitos da Criança, Convenção dos Direitos da Criança e por aí vai. Então essas disciplinas elas podem estar e muito provavelmente estarão ligadas de modo interdisciplinar. Um enunciado pode ser simples ou o enunciado pode ter letra A, B e C. Isso não é um problema e o edital não vincula necessariamente a um ponto ao outro, tá? Isso é indiferente e relevante, só muito cuidado quando ela tiver em A, B, C, para vocês não pularem algum. Às vezes a gente está fazendo ali tão na pressa que a gente esquece que teve alguma perguntazinha, né, com algum detalhe. Algum detalhezinho ali que a gente pulou. Por exemplo, esse de infância perguntava expressamente: existe alguma base internacional? E muita gente respondeu o direito de educação da criança, coisa e tal, e esqueceu de citar Declaração dos Direitos da Criança ou Convenção Internacional dos Direitos da Criança. Então, atenção aos detalhes, porque em segunda fase, detalhe faz toda a diferença, tá? Além disso, perguntaram aqui, poxa, mas como nas matérias estão também as matérias processuais, eles podem pedir para indicar a peça cabível? Poder pode, não é tão comum, mas eles podem pedir. Por exemplo, citar ali que teve uma sentença contra o réu fulano de tal e o que você, como defensor, faria nesse caso, para você indicar ali, olha, no caso, interessante seria que o defensor fizesse o recurso de apelação pelos motivos X, Y, Z, entendeu? Mas você não tem que interpor a peça, você não vai fazer em formato de peça, mas é possível que você tenha que referenciar algum aspecto processual. Ou o contrário, eu ter lá dizendo assim, olha, o defensor entrou com a apelação e o juiz, num caso cível, inadmitiu. E aí, o juiz agiu certo? Não. Então, ele não pergunta propriamente a peça que seria, mas para você justificar. Por exemplo, dizer, olha, nesse caso, o juiz agiu incorretamente, porque não é o juiz cível de primeiro grau que admite ou inadmite. Ele não tem mais poder de avaliação de admissibilidade, como era no Código de 73, percebe? Então, ele pode fazer essa cobrança? Pode. Ele pode citar ali um caso concreto em que alguma coisa do processo que o defensor, que a defensoria atuou, não foi admitido, não foi, né, tido como correto por uma perda de prazo, para você justificar, dizer que um prazo ali na realidade deveria ter sido contado em dobro e não foi, por conta disso houve um erro. E uma das modalidades possíveis para defender essa prerrogativa seria o mandado de segurança, mas percebam, sempre em narrativa de dissertação, sempre discursiva, jamais você fará a peça, tá? Você vai trazer ali a solução do caso. Já mostro para vocês a formalidade disso. Mas respondendo à pergunta da Pluma, sim, não há impedimento que eles peçam para você indicar alguma resolução processual, mas sempre em formato de questão discursiva, tá? Nunca em formato da peça em si. Perguntaram aqui também, professora, considerando essas matérias e os temas que caíram na primeira fase, podem se repetir ou a FCC costuma colocar outros temas? Então, é sempre interessante você olhar o da primeira fase para você ter uma noção do perfil daquele examinador, mas não restringe aos temas da primeira fase. Por quê? Por exemplo, a parte de direitos humanos da FCC, da prova de vocês, foi altamente burocrática, decoreba, né? Dizer ali qual a questão citava, alguma coisa de orientação sexual, dizer ali qual o caso de direitos humanos que não tinha sido julgado ainda no estado de São Paulo, foi altamente decoreba, né? Não imagino sendo feito um caso prático nesse formato. Percebem que foram questões secas no sentido de que não foram tratados, pelo menos não em direitos humanos, não foram tratados casos
como que eu contei aqui, olha, veio um migrante e ele estava indocumentado e queria utilizar o direito à educação. Não foi assim. Foram trechos, às vezes, de algum tratado para você dizer em qual tratado estava previsto. Foi para você marcar ali algum caso de direitos humanos que, poxa, todos estavam corretos, né? Todos eram conhecidos, mas qual não tinha sido julgado ainda. Então, esse tipo de formato não deve se repetir para fins da segunda fase, porque precisa ser um caso, né? Precisa ser a resolução de um caso. Então, a gente imagina situações infinitamente mais práticas, tá? O que é bom, já que essa prova de direitos humanos ela foi bem assim, seca, né? Ela foi bem assim, Ctrl C, Ctrl V de alguns temas. Até quando a gente pensa em perguntas como revisão periódica universal, poxa, tanto tema mais interessante, concreto para abordar, por exemplo, imagino muito mais em direitos humanos, eles questionando agora temas como houve uma grave violação de direitos humanos, o Brasil não está cumprindo, a defensoria ela pode fazer alguma coisa, a defensoria pode ir até a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, não pode, como é que funciona? E se o Brasil não cumprir, o Brasil, a defensoria poderia vir a executar de alguma forma esse tipo de sentença, precisa ou não de exequato? Então, questões mais práticas propriamente, do que essas questões decoreba de tem no tratado tal essa previsão, tá? Tô vendo aqui as questões de vocês, gente, eu vou tentando responder, tá? Mas aí eu vou só seguir aqui explicando um pouquinho mais da prova discursiva e eu já leio essas outras dúvidas. Perguntaram aqui só um detalhe, se quem corrige as provas é a galera de português ou de direito. A FCC, embora ela diga aqui no edital de vocês, tá? Vou mostrar aqui esse pedacinho, que é possível descontar até 0,25 ponto de cada estudo de caso com relação à questão de língua portuguesa, objetividade, clareza, ortografia, gramática e raciocínio jurídico, em regra, a FCC não é uma banca muito rigorosa com o português, quando a gente compara com bancas como a banca Sebrasp, que costuma tirar boa parte da nota só do português, que tem um quadro de resposta com vários pontinhos só para tirar pontos de morfossintaxe, ortografia. Quem já viu um espelho Sebrasp, né, não vem ao caso aqui porque não é a banca de vocês, sabe que eles fazem uma tabela com 4 itens só para tirar ponto de português. A FCC não é uma banca tão rigorosa quanto ao português, nem mesmo em prova de defensor, juiz, promotor. Então, pode-se tirar esse ponto de português? Sim, mas é um ponto que muito comumente já vem englobado na análise geral do examinador da sua prova, tá? A gente não tem na FCC essa análise em separado, ponto a ponto, por tabelinha, como no Sebrasp. Então, a correção muito mais pautada no campo jurídico do que no campo do português, né? No sentido estrito ali de ortografia, de linguagem em si, de, por exemplo, se você colocou a vírgula, o pontinho igual certinho. O Sebrasp é muito mais restrito quanto a esse tipo de situação. Então, aqui se preocupem muito mais com o conteúdo em si do que com esses detalhes do português. Óbvio que você vai ajudar o seu examinador a te ajudar. O que isso quer dizer? Eu digo para vocês quando eu pego uma prova de vocês, às vezes eu vou corrigir e a letra está um garrancho. Se eu fico, né, sem paciência, imagina o seu examinador que tem 1 milhão de provas para corrigir. Então, embora não seja uma banca que priorize o português, tem previsão no edital de poder tirar esse ponto, e todo ponto importa, mesmo sendo só 10%, e é claro que isso traz uma certa má vontade para o seu examinador. Pegar uma prova que está mal escrita, que está com ortografia, né, ruim, que está ilegível, que não faz o recuo do parágrafo, então tenham cuidado com esses detalhes também, tá? Então, seguindo aqui o que a gente estava comentando, vocês vão ter 4 estudos de caso, muita atenção com o tempo, porque se vocês repararem, vocês vão ter coisa aqui de 1 hora e um pouquinho para cada estudo de caso, não chega nem a 1 hora e 10, né? Além das formalidades de você olhar a sua prova, ver se está tudo certinho, se assinou no lugar em que pode assinar, se pintou nos lugares que pode pintar, se botou a questão no lugar certo e não no rascunho. Canso de pegar aluno que, na hora do nervosismo, botou a resposta, ao invés de na definitiva, no rascunho. Então, o ideal é que vocês usem, no máximo, 1 hora por estudo de caso, já completinho, e ainda sobra em 30 minutos para você olhar a sua prova com cautela, ver se está tudo certo, tá?
Disciplinas: constitucional, administrativo, humanos, infância, penal com processo penal, civil, né, que já envolve também empresarial e processo civil. Essas disciplinas, como a gente já disse, elas podem ser mescladas. Então, muito provavelmente, vocês vão ter, por exemplo, um caso de civil, que já envolve processo civil, empresarial, enfim, um caso de penal, que já envolve processo penal, já envolve um pouco de direitos humanos, de constitucional, um caso de infância, porque a FCC ela é tarada em infância e eu acho isso ótimo. Porque, né, minha disciplina de preferência, eu acho isso ótimo. Vocês veem como ela prioriza a infância, até na divisão de questões que ela teve com vocês na primeira fase, botou ali, né, tudo 9, e infância também estava ali em destaque com 9 questões, o que não acontece em outras provas, que infância vem só com 3 questões, 4. E muito provavelmente, se eu fosse chutar aqui, eu chutaria ainda um quarto caso de direito administrativo misturado com outras questões. Como assim de direito administrativo? Um corte de serviço público indevido, alguma questão envolvendo concurso público, alguma questão de intervenção do Estado na propriedade ou alguma questão de responsabilidade civil do Estado, por algum vacilo aí que o Estado causou, né, em algum dano. Então, essas são as disciplinas que eu até considero mais importantes âncora. Por quê? Porque quando você tem uma dessa, você consegue misturar com humanos, com constitucional, com todas as outras, né? Então, fiquem atentos aos pontos e aspectos interdisciplinares, tá? Como eu já disse, vocês vão ter avaliado o nível de acerto, grau de conhecimento, fluência, coerência da exposição, correção gramatical, precisão da linguagem jurídica e, na avaliação, o uso correto da língua portuguesa. Lembrando, como eu já disse, que quanto a esse português, tanto ortografia, gramática, etc., e o próprio raciocínio jurídico, vocês podem perder até 10% da nota de cada estudo de caso, mesmo tendo acertado o ponto central principal. Então, a gente vai correr atrás de todos os pontos possíveis. Por outro lado, ninguém vai ficar lambendo questão, tá? O que é lambendo questão? Aquela pessoa que floreia, que faz lindo e aí garante a nota máxima em um caso, mas gasta 2 horas para fazer um caso e não consegue passear na prova inteira. Então, às vezes, a gente tem que fazer um sacrifício ou outro. Às vezes eu vi ali que, poxa, essa resposta não tá perfeita, mas assim, tá bom o suficiente, vou para uma próxima, para eu ter certeza que eu fiz ali meus 4 casos e no final eu dava uma revisada ainda, via se faltava alguma coisa, se eu tinha que encaixar alguma coisa, se eu não tinha pulado nada do enunciado. Então, é importante ter essa análise de custo-benefício também durante a sua prova, tá? Antes de eu passar aqui para a próxima tela, vou aproveitando para ver as questões de vocês, porque eu acho que algumas estão, inclusive, dentro do que eu vou explicar aqui nesse segundo aspecto da prova, tá? Da linha, eu já respondi, né, que não tem previsão expressa. Perguntaram aqui, caiu muita súmula e jurisprudência um pouco mais antiga e consolidada. Você acha que esse padrão pode se manter na segunda fase ou vale a pena dedicar a jurisprudência mais recente? Esse padrão ele pode se repetir. A FCC como um todo, ela é uma banca que ela prioriza muita súmula. É bastante comum cair súmula na prova da FCC, tanto de primeira fase quanto de segunda fase. Percebam, eu vi muito aluno não, né? Eu vi muito candidato em caixinhas, tanto do nosso curso quanto de outros do Instagram, dizendo assim, eu acho que eu vi até de uma outra que é uma blogueira da Leca e tal, alguém dizendo assim: nossa, me falaram que na FCC não caía jurisprudência. E ela respondeu assim, dizendo: gente, quem te falou isso? Mentiu. É exatamente isso, cuidado. Aqui, quando a gente fez o da primeira fase, por exemplo, o cronograma de 60 dias eram 60 dias de lei e jurisprudência. Porque a FCC ela cobra bastante jurisprudência. O mais pesado de uma primeira fase, embora matematicamente continue sendo lei seca de modo geral, jurisprudência vem de forma recorrente. O que é que eu faria aqui? Essa pergunta foi da Maiara. O que é que eu faria aqui? Maiara, continue estudando os julgados novos. Você tem várias formas mais tranquilas de estudar isso. Tem podcast, né? O próprio Impacto Cast voltou ativo. A gente está tentando ficar em dia com todos os novos julgados, gratuito. Tem o Dizer o Direito, tem 1 milhão de ferramentas para isso. Mas para você pensar os principais julgados antigos, o que é interessante que você faça? Primeiro, súmula vinculante tem que estar em dia, tá, gente? São poucas súmulas vinculantes e elas são de temas sempre muito relevantes, sempre temas assim gritantes, digamos assim. Então é importante que você esteja afiada com relação à súmula vinculante. Julgados muito antigos. Naira, como é que eu estudo julgados muito antigos
né? Que eu não vou ficar lendo para trás, digamos assim. Ou você estuda alguns de forma temática, por exemplo, infância. A gente tem 10 grandes súmulas importantes em infância. Infância não é uma disciplina que tem muita súmula. Tem poucas súmulas e as que tem meio que sempre caem, tá? E também como é que você estuda julgados muito antigos para saber se eles são relevantes ou não. Vale a pena pegar uma revisão do Dizer o Direito e dar uma checada. A última revisão do Dizer o Direito pode ser a de Santa Catarina, por exemplo, ou a do Rio Grande do Sul, que está prestes a sair para a prova de domingo agora, né? Por quê? Porque lá o março do Dizer o Direito, ele já pinça alguns julgados que às vezes são de 2015. Exemplo, um julgado sobre contrabando legislativo e emendas. É de 2015 isso. A gente não vai estudar uma coisa de 10 anos atrás, voltando para trás. Como é que a gente chega num julgado desse? Com a sinalização, por exemplo, do Dizer o Direito. Ou com gabaritos de questões recentes. O que é que vocês vão fazer? Máximo de prova FCC possível de fase discursiva. Vocês vão ler a questão, tentar responder, checar o gabarito, para ver o que é que já foi mais destacado e cobrado com relação àquelas disciplinas, tá? Muito importante pegar provas anteriores, até porque alguns examinadores eles se repetem. A Pluma até falou, poxa, com o conhecimento maior dos examinadores, de que podem ser os mesmos examinadores, não sabemos se são, tá? O de infância, por exemplo, eu achei que a prova estava fácil em comparação ao examinador tradicional, que é o Fraceto. Então, eu acho que não foi ele que fez essa prova de infância. Vamos descobrir com a segunda fase, né? Porque não necessariamente são os mesmos, tá? Já constitucional estava a cara do examinador tradicional da FCC, que é o Marcelo Dairel, que é um examinador que cobra muito essa parte de orçamento, essa parte de regras constitucionais, né? Essa parte um pouco mais densa mesmo do direito constitucional. Teremos indicações de temas quentes? Os temas quentes já serão prioritariamente os que a gente vai estar trabalhando em cada rodada, porque cada rodada a gente traz casos para vocês com posteriormente os espelhos comentados. Se a gente pensou esses temas para serem os temas de análise de caso, esses já são temas que a gente indica como temas quentes. Para a infância mesmo, eu já tenho em mente, a gente já estava conversando sobre alguns temas que eu acho assim imprescindíveis que o aluno vá para a prova tendo um bom conhecimento. A Beatriz perguntou: minha dúvida é se as questões vão ser voltadas à atuação do defensor ou do analista, ou se vai ser algo cortou aqui para mim. Ou se vão cobrar algo totalmente voltado para a atuação do analista. Aí o Carlos complementou. Para mim faz sentido a dúvida, porque o analista do MP é cobrado basicamente português, com pouco peso para as matérias jurídicas, mas São Paulo mostrou o inverso. São Paulo, gente, ele tem nitidamente um recorte jurídico e não de atuação burocrática, digamos assim. Talvez muito porque, para quem não conhece a realidade das defensorias, a gente tem órgãos que são hiperestruturados. Vou dar um exemplo, eu estagiei no MPF. Eu, como estagiária, só fazia furto de carteiro. Por quê? Porque a procuradora que trabalhava comigo, ela tinha ali, né, todo o gabinete dela. Aí ela tinha um analista, aí ela tinha uma assessora, ela tinha uma técnica e aí tínhamos dois estagiários. Ou seja, até o caso chegar em mim, só se ninguém pudesse pegar nesse meio do caminho. Defensoria pública é bem diferente. A maioria das defensorias públicas não tem analista, assessor ou está implantando agora. Então, boa parte do trabalho vinha sendo feito muitas vezes pelos próprios estagiários. Então, a gente precisa e muito que é a realidade também de São Paulo, e sei que é, até porque lá ainda existe uma briga muito grande com os convênios, né, da OAB e tudo mais, a gente precisa muito que a galera que vem para meio de campo, assessor, analista, faça, de certa forma, a nossa atividade assim, sendo muito sincera com vocês, a gente precisa que o analista, de certa forma, faça o trabalho que o defensor está apto a fazer, obviamente, fora casos exclusivos. Ele não faz audiência, ele não vai fazer júri, então não vejo como cair algo super do júri para vocês, sabe? Então ele não faz esse tipo de atividade. Mas outras atividades, como por exemplo, ligadas a análises jurídicas e minutas de casos de infância, de processo penal, de direito civil, tranquilamente, tá? Inclusive as defensorias em que hoje tem tanto analista como assessor, né, ou um outro, eles fazem análise jurídica. Então, aqui o foco é na análise jurídica, tanto que a gente tem 4 grupos, né, de casos a serem comentados por vocês para fins de prova, tá?
Não tem, gente, voltando aqui ao nosso slide, não tem acesso a nenhuma consulta. Essa é uma grande diferença da prova de defensor. A prova de defensor, vocês sabem que o pessoal vai com vade-mecum e tudo mais. A prova do analista, não. E aí já aproveito uma pergunta que foi feita pela Maria Vitória. E aí, eu preciso decorar um artigo de lei, um número de uma súmula? Não, você não precisa decorar o artigo de lei, o número da súmula, mas se você sabe que existe uma lei sobre aquilo, se você sabe que existe uma súmula sobre aquilo, você vai citar, ainda que você não saiba o número. Por exemplo, eu citei aqui a súmula vinculante número 56, né, que diz respeito à questão do estado de coisas inconstitucional, do princípio do numerus clausus e ir progredindo as pessoas de modo a ser um sistema que tire essa natureza, essa atmosfera de superlotação, não é isso? Poxa, Naira, eu não lembrei que é 56. Você não precisa colocar lá 56. Mas você vai dizer, inclusive, essa situação é contrária ao que prevê uma súmula do STF, no sentido de ter que se respeitar o números clausus, ter que se respeitar a capacidade do estabelecimento prisional e por aí vai. Então, não precisa saber artigo de lei, não precisa saber número de súmula. Mas se você sabe onde está aquilo ali, é importante que você cite. Então, olha, conforme está previsto no Código de Processo Civil, o defensor vai ter prazo em dobro. Conforme está previsto no Código de Processo Civil, o defensor poderia aqui pedir que fosse intimação pessoal dessa testemunha, que aqui no caso não compareceu ou não está sendo localizada inicialmente, mas a gente conseguiu o contato. Quem é que vai intimar? O juiz, né? Conforme. Aqui eu vou dizer o artigo para vocês, né? 186, parágrafo 2º, mas você não precisa dizer lá. Por quê? Você não vai ter vade-mecum. Então, você não precisa decorar, mas você vai citar qual é a prerrogativa, o que é que ele poderia fazer e onde tem essa previsão, no sentido do código, tá? Além disso, gente, vamos continuar aqui com os pontos dos slides e eu já vou comentando para vocês as últimas perguntas pendentes aqui. Eu sei que são muitas dúvidas, então fiquem tranquilos, o espaço é esse mesmo, tá? Lembrem-se aqui, gente, que cada prova, cada caso vai ter uma análise de 0 a 2,5. Por quê? Porque a ideia é que some 10, né? 2,5 mais 2,5 mais 2,5 mais 2,5. Lembrando, você não pode zerar nenhum caso. Assim como na primeira fase não podia zerar uma disciplina, aqui também não pode zerar nenhum caso, senão, mesmo que você tenha fechado os outros, tirado notão, você vai estar eliminado. Não cabe nenhum tipo de consulta, nem legislação, nem doutrina, nem jurisprudência. Então, isso por si só, nesse tipo de prova, eu acho interessante. Por quê? Quando a gente tem consulta, acaba que os casos, de um modo geral, se tornam ainda mais complexos e tudo a gente tem que fundamentar. Artigo tal, inciso tal, a linha tal. Como aqui eles tiram de vocês essa legislação, isso já facilita no sentido de que vocês precisam indicar, por exemplo, se está na lei. Vocês precisam indicar se isso é fruto da jurisprudência, mas vocês não precisam indicar código tal, artigo tal, inciso tal, a linha tal. Isso tende a tornar a prova também um pouco mais rápida, tá? Os casos mais rápidos, porque você não precisa buscar efetivamente no código as respostas. E aqui são os critérios de aprovação, né? Que a gente já foi comentando. Não pode zerar, e os candidatos da ampla precisam tirar pelo menos 5, né? Pelo menos 50%. O das cotas, pelo menos 4, seja vaga trans, vaga de pessoa negra ou indígena ou vaga de pessoa com deficiência, mais ou menos os mesmos critérios que a FCC e a Defensoria de São Paulo têm adotado, né, tanto de primeira quanto de segunda fase, dessa diferenciação de nota da ampla para a cota razoável, tradicional, nada fora do normal. Alguns pontos que a gente precisa observar, gente. Quando a gente fala que é uma banca FCC, lembrem-se que a banca FCC ela é uma banca muito institucional, principalmente falando de São Paulo. Então, estranhem, nunca, jamais ou quase nunca a resposta vai ser apenas e tão somente o que está na jurisprudência, apenas e tão somente o que está na lei, se é algo absurdo com relação ao servidor, ou melhor dizendo, com relação ao usuário, né, ao assistido da Defensoria Pública. Então, nunca a resposta esperada vai ser é assim porque está na lei assim, quando for uma injustiça, tá? Então, tenham cuidado com relação a isso. A Banca FCC e a própria Defensoria de São Paulo, como já mostrou na primeira fase, ela é uma banca que ela pinça temas
com viés institucional. Tanto assim que está no edital de vocês temas como interrupção de gravidez de adolescentes, está no edital de vocês casos no âmbito de direitos humanos envolvendo violência policial. Então, são temas bem pensados com a cara institucional. Ou seja, eles querem que vocês posicionem a resposta. Não é apenas o direito como está, mas como poderia vir a estar de acordo com o princípio adequado, de acordo com a tese institucional adequada de São Paulo. Muita gente perguntou para a gente sobre teses institucionais, sobre posicionamentos da defensoria. A gente fez os materiais na primeira fase, que são os por dentro da Defensoria de São Paulo. Esses materiais continuam disponíveis para os alunos da primeira fase e para a galera da segunda fase, eles entram como bônus. Ou seja, esses materiais de cara de São Paulo, temas que foram vindas de práticas exitosas da Defensoria de São Paulo, ou de reportagens locais, ou de teses institucionais, ou dos núcleos da Defensoria de São Paulo, continuam lá compilados. É essencial que vocês leiam esse tipo de organização que a gente fez no Por Dentro da Defensoria de São Paulo, porque muita tese, às vezes, que a gente não imagina, já está sendo desenvolvida pela Defensoria de São Paulo. Então, teses, algumas eu sei que vocês sabem, como, por exemplo, remissão pela amamentação, que teve um caso, né, recente em São Paulo, a origem é no Paraná, mas teve um caso recente em São Paulo. Às vezes tem gente que não sabe, poxa, Naira, não, eu só estudava ali meio que lei, jurisprudência, não estava muito por dentro desse julgado específico em São Paulo. Pois é, então tem muitos temas que a Defensoria de São Paulo já tem levantado a bola. E aí, para vocês ficarem por dentro desse tipo de tema, vocês têm que dar uma boa lida, uma boa mastigada nesses materiais. Inclusive, quem fez o por dentro da Defensoria de São Paulo foi o Guilherme Faleiros, né? Aprovado na Defensoria de São Paulo enquanto membro, tá? Então, ele pensou pontos de estudo bem interessantes, bem importantes do próprio estudo dele para o cargo de membro, e que ele foi aprovado como membro, para vocês como analistas. O Carlos até colocou aqui, são teses bem interessantes, mas que só rolam em São Paulo. De fato, muita coisa, às vezes, que cai em prova, só vem caindo em prova depois que já caiu em São Paulo há muito tempo. Por exemplo, algumas nulidades como, nossa, tem ordem para ouvir o delator num caso de delação premiada, tem alguma nulidade? Caiu no Ceará, muita gente, ó, nem se atentou. Isso aí já estava sendo discutido há muito tempo, a ordem da oitiva quando tem delação premiada. Claro, esse nível de complexidade eu acho que não é o que viria nessa prova de analista, mas é importante saber quais são as discussões da Defensoria de São Paulo. A gente tem tese lá, vou falar, obviamente, da disciplina com a qual eu tenho mais contato que é a infância, mas há muito tempo a gente já tinha teses lá ligadas ao interrogatório, seu último ato do processo, teses contra a oitiva informal do adolescente, sabe? Diversas teses que lá já estavam encaminhadas e que agora vão se proliferando e surgindo assim com mais força. Um julgado do STJ da mãe poder adotar a própria filha, lembram? Uma filha que teve a perda do poder familiar, essa menina foi adotada e depois a mãe adotou a própria filha. Isso o examinador de São Paulo já tinha perguntado 2 anos antes de ser julgado no STJ. Então, é importante ter esse olhar para as teses institucionais. E a gente caprichou nisso, não só no material de primeira fase, como nos estudos de caso também, tá? Então, é importante que vocês voltem a esses pontos de leitura. Até respondendo o que a Maria Vitória colocou aqui, de vocês vão ter um cronograma quanto aos temas para estudar para a primeira fase, os filtros e tudo mais. Esses pontos, por exemplo, vocês precisam priorizar no por dentro da Defensoria de São Paulo, certo? Que já está no material de vocês disponível, tá? E também caprichar ao fazer um caso na leitura do espelho. Percebam também que a gente colocou para São Paulo alguns professores defensores de São Paulo que também vão estruturar com vocês a resposta, eles vão fazer vídeos explicando aquela resposta, além da correção para quem tem correção. A gente fez tanto com o professor Alisson como com a Ana Luísa, né, os dois defensores em São Paulo, eles vão fazer também explicações em vídeo, para não restar dúvida de, olha, gente, quando eu propus esse caso aqui, qual que era a ideia? Quais que são as palavras-chave desse caso? O enunciado não traz palavras vazias. O enunciado, quando ele diz ali alguma coisa de que está há não sei quantos dias,
ou de que é temporário, alguma informação, algum detalhe ali, ele quer deixar claro alguma informação para fins de resposta. Então, a gente pensou nessa construção em conjunto com os professores também, não só na correção seca, escrita das respostas de vocês, mas na disponibilização em vídeo do raciocínio daquela resposta, para que ficasse o mais claro possível. Como é que o curso vai funcionar a partir desse momento? Podem continuar mandando as dúvidas, que eu estou aqui para isso. Galera, hoje foi a nossa aula inaugural, né? Partindo daqui, vocês precisam conhecer muito bem o curso, tal como ocorreu na primeira fase, que a gente manuseou bem a plataforma, eu vou mostrar aqui para vocês também. O formato de prova, vocês sabem que são 4 estudos de caso. Vocês vão receber, de acordo com o calendário que já está na plataforma de cada um de vocês, as 2 aulas em vídeo da professora Sara. A primeira é cerca de 15 minutinhos, tá? Como estruturar a resposta de um estudo de caso com dicas práticas. E a segunda, respondendo estudos de caso na prática. Vocês vão ver que é esse segundo arquivo aqui, que é uma aula de 40 e poucos minutos, que vem com um manualzinho de apoio com o caso, a resposta, o que era esperado para identificar ali, tá? A gente vai ter 4 rodadas de estudo de caso. Para quê? Para ficar bem dinâmico. A gente não quis concentrar todos os casos em uma semana, todos na outra, e você ficar o resto do período até a prova meio que sem fazer nada. A gente espaçou, de modo que em cada rodada vocês vão ter 2 casos, totalizando 8 ao final. É como se você fizesse a prova inteira por 2 vezes, mas a gente espaçou no tempo até para você poder notar a sua evolução, né? De 2 casos para os outros 2, para os outros 2, que seriam 6, e para os outros últimos 2, que dariam os 8 casos. Cada caso vem com espelho detalhado do que seria aquela resposta e o breve vídeo do professor da disciplina explicando a resolução do caso. Eu vou explicar as de infância, né? O Alisson vai explicar principalmente as disciplinas criminais. O Alisson tá aqui, né? Defensor público de São Paulo, ex-defensor do Mato Grosso. Ele também era da Comissão de Combate à Tortura lá no Mato Grosso, aprovado em outras 4 defensorias, e agora ele está no NESC, que é o Núcleo de Situação Carcerária da Defensoria Pública de São Paulo. Ele também vai estar em explicação nos vídeos, eu nos de infância, ele nos criminais. Ana Luísa Braga, também defensora em São Paulo, aprovada na Defensoria de São Paulo, onde ela atua atualmente, mas também em Sergipe, Paraíba, e a atuação dela é muito mais civil, processo civil, direito civil, empresarial. Então, a gente juntou essa equipe pensando em trabalhar diversos pontos e casos com vocês. A gente tem também a Sara, que eu comentei com vocês, que é a professora que fez os 2 vídeos iniciais sobre resolução dos casos, certo? Ela também tem 3 aprovações em defensorias públicas, além de atuar junto ao magistrado, enfim, algumas pós-graduações, e o Guilherme, que ele também é aprovado em defensoria, mas ele é advogado tributarista. Então, obviamente, ele está principalmente com a parte de direito público administrativista do nosso curso. Então, a gente pensou em ser o mais específico o possível, certo? Com relação à criação dos casos de vocês e também com relação à explicação e resolução desses outros casos, tá? Então, cada professor vai atuar dentro da sua esfera para ser o mais certeiro nas apostas possível. Eu tinha separado aqui também alguns pontos para a gente comentar sobre tanto o suporte do Juiz Impacto, vocês sabem que tem um contato administrativo, mas também o da plataforma. O Nutror, para quem não conhece, essa plataforma aqui, eu vou tentar mostrar para vocês, tá? E as teses institucionais. Antes de eu entrar no Nutror, aproveito para explicar aqui algo que a Sônia perguntou. Naira, se eu ficar na dúvida quanto à existência de tese ou súmula naquele estudo de caso e citar que tem e não tiver, perco ponto. Geralmente a FCC tira ponto por faltar do que por sobrar, certo? Então, assim, se eu tivesse aqui no fundo da minha cabeça, né, no meu ouvido, tipo, cara, eu acho que isso é uma súmula, eu acho que isso é uma súmula, eu acho que isso é uma súmula, eu acho que isso é um entendimento jurisprudencial. Eu preferiria arriscar, sem dúvidas, que colocar que aquilo ali é um entendimento jurisprudencial do que não dar o fundamento. Então, na dúvida, é melhor sobrar do que faltar. Ou seja, nossa, eu quero. Ele perguntou aqui qual princípio se aplicaria a tal situação. Eu prefiro citar ali 6, 7 princípios e 2 dele, o examinador dizer, nossa, esses 2 aqui não são, viajou nesses 2, porque é muito mais provável que ele me pontue
pelos outros 5 que eu falei do que o contrário, do que eu dizer, nossa, eu só vou botar desses 7 os 2 que eu tenho certeza, porque é muito provável que tenha mais ainda, eu deixo de pontuar. Ou seja, na dúvida, na FCC, é melhor sobrar do que faltar. Lógico que você não vai colocar algo completamente incompatível. Sua resposta não pode ser incoerente, ilógica, mas você pode somar outros princípios, certo? Óbvio, você não pode citar isso se dá ao princípio da publicidade e do sigilo. Não, peraí, ou uma coisa ou outra. Mas você pode citar a mais pontos correlatos para tentar abranger melhor o espalho, desculpem, o espelho, tá? O espaço e o espelho. Então, a ideia aqui, só tomar uma aguinha, gente, que a voz está falhando. Então, a ideia aqui é que você tente atingir o espelho. A FCC, embora não tenha um espelho tão fechado quanto outras bancas, ela tem um espelho. É cabível ou não é? É certo ou é errado? Agiu corretamente ou não? O que fazer? Qual era a peça? Qual era a conduta? Isso tem previsão na lei ou não tem? Então, existe um espelho razoavelmente restrito para aquele caso, para aquela resposta. E aí, para você atingir, é claro que quanto mais tiros você dá naquela direção, mais provável que você atinja. Por exemplo, você estava ali pensando no princípio da publicidade e o examinador ele estava pensando muito mais no princípio da impessoalidade. Um exemplo. Poxa, na dúvida, eu colocaria os dois, os três, os quatro. Eu já perguntei uma vez para um aluno assim: ah, o defensor pode ser escolhido pelo assistido? E ele, ah, não, não pode. O assistido não pode chegar e dizer, eu quero Naira como defensora, eu não quero Maria, não quero João, eu quero que o meu caso fique com Naira. Ele pode fazer isso? Não. Na minha cabeça, eu estava esperando que ele falasse como resposta o princípio do defensor natural, né? Ele falou outros, ele falou: ah, tem o princípio da impessoalidade, tem o princípio da vinculação administrativa do defensor. O defensor tem independência funcional, mas não administrativa para regulação ali. Tem o princípio da indivisibilidade, da unidade, de forma que podem se substituir, ter atuação semelhante, então o assistido não pode escolher. Tá errado o que ele disse? Não. Então, se ele fala mais e alguns daquele eu estou pensando também estão no meu espelho escrito, melhor ainda. Então, por isso, Sônia, que é melhor sobrar do que faltar, desde que, obviamente, seja coerente, tá? Beleza? Seguindo aqui, pessoal, vou responder algumas outras dúvidas que eu tô vendo que estão aparecendo aqui, mas deixa eu só mostrar o Nutro e a gente volta, tá? Seguindo aqui com o Nutro, para quem ainda não conhece a plataforma. Vou parar de compartilhar aqui os slides para mostrar um pouquinho para vocês como foi que a gente estruturou essa parte da plataforma, porque eu quero que vocês consigam mexer bem, saber bem a respeito. Na plataforma, vocês vão ver que a gente colocou já o calendário, vou abrir aqui para vocês, com todas as datas. Se surgir qualquer dúvida de, poxa, não tô achando algum arquivo, não tô vendo alguma coisa, não sei se minha plataforma tá funcionando bem. Às vezes acontece de no início a pessoa ficar, né, um pouquinho perdida ou algo nesse sentido. A gente sempre tem o contato, certo, contínuo do suporte do Juiz Impacto. Então, em qualquer momento, vocês podem mandar para o contato do Juiz Impacto, que está aí exatamente para isso, para tirar as dúvidas de vocês com relação a cada um dos assuntos, certo? Vou compartilhar aqui a tela com vocês, para vocês verem um pouquinho da nossa plataforma. Quem está no curso com correção vai ter na plataforma, né, Defensoria São Paulo com correção. Quem está no curso sem correção vai ter o outro formato, né, o módulozinho sem correção. Qual que é a grande diferença do correção com o sem correção? Além da sua prova, obviamente, ser efetivamente corrigida, né? A grande diferença é que quando você recebe o enunciado, o seu caderno ali de prova, ele já indica qual e-mail que você vai ter que enviar aquela resposta e até que dia. Então, essa resposta você tem que escrever à mão, certo? Não é para ser digitado, é como você faria na sua prova. Você imprime ali o enunciado, responde à mão, pode responder, né? Fazer o rascunho no brainstorm, não a resposta toda, mas fazer o esquema da sua resposta. Depois você faz efetivamente a sua resposta, escaneia e no nosso caderno de prova já vem ali o e-mail de indicação para onde vocês vão mandar
para essa prova poder vir a ser efetivamente corrigida, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês a plataforma. Quando vocês entram na plataforma, vai ter ali, né, segunda fase, que é o que a gente está, aula inaugural, que é o de hoje, o passo a passo de todos os detalhes do curso. Calendário, a gente segue minuciosamente esse calendário. Então, aqui você vem na aba Arquivos, baixa o calendário e ele vai mostrar as datas de tudo para vocês. Cliquei aqui no calendário, me confirmem, vocês conseguem ver o calendário? Abriu para vocês o calendário na tela de vocês? Abriu, me confirmaram aqui. Então, ó, dia 23, nossa aula inaugural. Dia 24, amanhã já entra a primeira videoaula de como estruturar uma resposta de estudo de caso. Dia 25, segunda videoaula com os estudos de caso e os modelos de estudo de caso, que eu vou mostrar para vocês. Depois, dia 25, né, aula 2, como eu comentei. Dia 30, a disponibilização da primeira rodada. Então, no dia 30, essa rodada entra aqui na plataforma, nesse mesmo espaço da plataforma que ficam os outros pontos, entra essa rodada. Vou mostrar para vocês uma rodada do Paraná, por exemplo, ou de Santa Catarina, só para vocês verem como é o formato estético, tá? De onde fica a indicação do e-mail e tudo mais. Então, vou mostrar aqui para vocês a do Paraná ou de Santa Catarina, para vocês verem rapidinho. Quando vocês receberem essa rodada, vocês vão cumprir as orientações do caderno de prova, escrever ali à mão, escanear e mandar para o e-mail que está na rodada. No e-mail tem lá banca 1, banca 2, banca São Paulo, banca Paraná. Para cada turma, os coordenadores fazem um e-mail. Vocês têm que cumprir, assim como o curso cumpre a data de liberar para vocês e de correção, vocês têm que cumprir a data de entrega. Então, o primeiro caso, vocês recebem dia 30 para devolver até o dia 4 de maio. Né? Aí depois vem a resposta com o padrão e os vídeos dos professores e depois a resposta de vocês. Aí segunda rodada e assim vai, terceira e quarta, certo? Então o cronograma, percebam que vocês vão ter continuamente atividades para ficarem num esquema de estudo contínuo até a prova. Então, perguntaram aqui se tinha que ser à mão. Sim, gente, à mão, porque é como vocês vão fazer efetivamente lá, né, no curso, na prova de verdade. A ideia aqui é que vocês treinem como se fosse na prova. Então, se é para treinar como se fosse na prova, tentem criar até a atmosfera de, olha, deixar o seu quarto, a sala onde você vai fazer de forma silenciosa, combinar com todo mundo ali da sua casa, de respeitar aquele seu momento de prova e fazer a proporção do tempo. Indico que vocês tentem fazer cada caso com a resposta em torno de 1 hora, porque lembrem-se que na prova são 4 casos com 4 horas e meia. Então, o ideal é que vocês façam cada um em 1 hora e tenham ainda aquela meia horinha de segurança, né? Porque se um extrapolar 5 minutos, 10 minutos, você ainda sobrevive bem com relação ao ganho de tempo que você teve nos outros casos que você conseguiu fazer em 1 hora direitinho, tá? Então, tenham cuidado com isso. Vou mostrar para vocês um caderno de questões. Vou mostrar o caderno de questões de Santa Catarina para vocês verem como é esse formato, o que é que vocês têm que se atentar quando a gente fala das instruções do caderno de prova. E vou mostrar para vocês também uma folha de resposta para vocês saberem o que vocês têm que imprimir, né, preencher direitinho. Vamos lá. Compartilhar aqui com vocês. Aqui. Todo caderno de prova vem com algumas orientações iniciais, né? Esse é o de Santa Catarina, então, ó, ele permite consulta ao Vadimeco, onde vocês não permite consulta ao Vadimeco. Então, vai ter lá, não pode consultar nada, né? Sugerimos que cronometre o tempo, coisa e tal. Aí aqui tem a data de envio, então, aluno, você de Santa Catarina tem que enviar essa rodada para o e-mail tal, banca 1, Juiz Impacto, até o dia 16 de abril, certo? O de vocês vai vir a mesma coisa. Aluno de São Paulo, você tem que enviar para o e-mail tal até o dia tal. Então, todo o caderno de prova vem dizendo para vocês o que é que tem que ser feito. Sigam as instruções do caderno de prova para não errarem, não esquecerem a data, mandarem para o e-mail errado, porque a gente corrige tudo que chega no e-mail até a data. Então, fiquem atentos a isso aí, tá? Aqui é o caderno de Santa Catarina, né? Então, vou passar rapidamente para vocês. Mas, né, como se fosse um estudo de caso. O senhor Antônio fez tal coisa, na inicial teve tal coisa, o que é que você faria para defender seu Antônio, coisa e tal. Então, aqui são as questões de Santa Catarina.
O de vocês seriam, no caso aqui, só os estudos de caso, não teria peça processual, tá? E o que é que a gente tem de folha de resposta? É esse formato aqui que a FCC utiliza, tá? Geralmente 30 linhas. Estão vendo aqui? A única diferença é que a da FCC às vezes vem um pouquinho mais para cá, tem um pouquinho mais de espaço na lateral, mas geralmente são 30 linhas. O aluno tem que colocar aqui o nome dele, qual o número da questão, rodada, enfim, como é sinalizada para vocês. Então, de vocês são rodadas 1, 2, 3 e 4, né? Casos de 1 até o número 8, sinalizar e mandar no e-mail sinalizado, sempre por escrito, escaneia e manda para o curso. O curso até data limite devolve para vocês com todas as correções, tá? Os professores mencionados que irão corrigir os nossos casos, uma parte sim, uma parte não. Maiara, a gente faz uma mescla nessa correção. Uma parte é corrigida efetivamente pelos mesmos professores que elaboraram, mas a gente também conta com outros corretores auxiliares, porque são muitas provas, mas quem faz o caso, o espelho e parte das correções, mostrando o padrão do que é esperado, são os professores principais. Eu, Alisson, Sara, Ana Luísa e Guilherme, certo? Mas junto a nós 5, nós temos alguns corretores auxiliares também. O Isaac tirou uma dúvida aqui muito importante. Quem adquiriu sem correção, tem alguma dica na hora de corrigir a própria prova? Tem que ser bem exigente? Sim, seja bem exigente. Uma das principais dicas que eu te dou, Isaac, é pegue provas anteriores também. Porque quando você olhar provas anteriores de candidatos reais, por exemplo, a gente tem algumas provas que eu posso pedir para disponibilizarem para vocês da FCC. Não é de analista, né, de defensor, mas você pode pegar a correção de algumas discursivas. Aí você consegue ver mais ou menos o que você responderia e dizer, pô, aqui eu acho que eu merecia, esse candidato merecia, valendo 5, ele merecia 3. Quando você vai ver a correção, você vê que o examinador não deu 3 para ele, deu 2, deu 1,5. Por quê? Porque faltou algum item ali. Por isso que a gente sempre orienta que, claro, né, os recursos são limitados, mas a gente sempre orienta que para quem nunca fez uma prova com correção de discursiva, Naira, eu nunca fiz nem de analista, nem de defensor, nem de analista de TJ, nem de redação para TJ. A última prova que eu fiz foi, sei lá, quando eu fazia vestibular, redação do Enem, do vestibular. Aí a gente recomenda prioritariamente com correção, porque às vezes a gente acaba sendo brando demais com a nossa própria correção, né? A gente lê e fala, nossa, eu falei isso, eu mereço esse ponto, mas não é só falar. É falar conforme o que o examinador queria, conforme o que estava ali previsto, certo? Vou tentar mostrar aqui para vocês mais um arquivinho. Deixa eu ver se eu já consigo mostrar para vocês um arquivo que o pessoal perguntou aqui das provas antigas. A professora Sara, inclusive, ela fez uma coisa que eu achei muito legal. Dentro daquele compilado que eu falei para vocês de como responder os casos, ela pegou até uma prova dela real para mostrar para vocês como foi a correção. Ah, eu acho que tá aqui. Vou mostrar rapidamente para vocês. Essa parte aqui eu acho que ficou muito legal. Vocês já vão receber dia 25. Já tá prontinho, mas vocês só recebem um pouco depois. Tentem aí não ler as respostas, tá? Para vocês não pescarem, mas aqui, ó, ela botou os casos. Penal e processo penal. Qual foi a prova? Analista. Aqui o casinho. Pedro, casado, aconteceu tal coisa e tal coisa. O que é que você faria? E embaixo ela vai botando as respostas, tá? Tô passando bem rapidinho para vocês não pescarem. Mas aqui ela botou, por exemplo, ó, a própria resposta dela em uma prova FCC. Tá vendo como é? Elabore resposta definitiva em até 30 linhas. E aqui, percebam, não era um caso de peça, mas era um casozinho concreto da prova dela. Essa daqui, acredito, foi Defensoria da Paraíba, isso aqui. Tanto que o caso foi em Borborema. E aí ele vem perguntando: e aí, nesse caso, quais os fundamentos? É possível isso? Não é possível? Envolve todas as pessoas? Qual é o instrumento? Então, aqui ela foi botando, né, o formato da resposta dela. Percebam que, como ela podia usar vade-mecum, então não caiam nisso aqui, tá? Porque, como ela podia usar vade-mecum, tinha artigo tal, inciso tal, artigo tal, a linha tal, tá? Mas vocês não podem usar o vade-mecum. Então, isso daqui já traz uma boa ideia de como é o formato de prova. Mas para vocês terem uma ideia ainda melhor, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, porque essa me veio a ideia agora a partir da pergunta do Isaac, para eu ver se eu consigo já mostrar. Tem uma forma interessante de você corrigir, meio que analisar, né? Lógico, se tiver alguém que possa
corrigir para você, melhor ainda, mas tem uma forma interessante de você analisar quando você pega uma prova anterior, porque aí você consegue ver o que era esperado, como o candidato respondeu e qual foi a pontuação dada. Vocês estão com sorte, eu joguei aqui para pesquisar, apareceu logo a prova da minha amiga, aprovada em primeiro lugar na Defensoria de São Paulo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Era até professora aqui do curso, mas teve 2 filhinhos e tudo mais. Maravilhosa. Aqui é a prova dela, da Defensoria de São Paulo, não é desse concurso, é do anterior. Então, percebam aqui, acho que o dela tem a resposta dela. Aqui, ó, tem a resposta. Acho que dá para ver. Aqui é a peça, então eu vou pular aqui para vocês, não é relevante, tá? Vou pular aqui a da peça e tal. E aqui uma questão muito teórica, mas aqui uma questão mais de caso concreto, né? Ele vai falando aqui de uma situação, uma interpretação literal de um caso não deixa dúvidas, bens particulares, direito real de habitação. E aí ele vai perguntando, nesse caso, o que é que você poderia invocar como defesa e interesses do cônjuge supértice, né? O cônjuge que sobreviveu ali naquela situação. Não vou ler o caso todo para não dar os spoilers dos detalhes. Mas aqui, ó, você consegue ver como ela respondeu, certo? Essa é a questão de número 1. E aí, se você for lá embaixo no gabarito, você consegue ver o que era esperado na questão de número 1. Essa é a peça. Aqui, o que era esperado na questão de número 1 e o que foi que ela atingiu. Então, poxa, isso aqui ela não botou. Isso aqui ela botou. Ah, ganhou um ponto aqui, ganhou 0 aqui. Aí você consegue ir batendo para ver como é essa cobrança do examinador. A Flávia fez uma pergunta aqui muito interessante, né? Não a Flávia da prova, a aluna, dizendo assim: nossa, e quando tem item A, B e C? Isso foi abordado pela Sara na segunda aula de vocês vão poder ver, certo? Só que eu já vou antecipar. A Sara fala muito que é legal você botar o A, B, C, porque você facilita a vida do seu examinador. Ele já vê ali se o A tá no A, se o B tá no B, se o B tá no C, o C tá no C. Isso realmente está certo, eu concordo, de que facilita a organização, certo? Por outro lado, tem gente que não gosta de colocar A, B, C, porque existe a tese também de que, poxa, se eu colocar algum princípio que ele queria no A, lá na letra C, para fins de recurso, eu posso dizer: olha, isso aqui que está nesse ponto, eu citei na linha 10, que estava na letra A, percebe? Mas, assim, particularmente, na maioria das vezes eu utilizava ABC, a Sara também utiliza ABC, a maioria dos professores eu vejo que utilizam esses temas ABC, certo? A, B, C, D, conforme a questão. O não indicar o ABCD é mais se você quiser pensar no recurso. Poxa, eventualmente, se tiver algum ponto do recurso que eu queira e eu tiver colocado como A e no B outra coisa, eu não posso utilizar para recorrer, tá? Mas eu sou da tese também que é legal a gente facilitar a vida do examinador. Então, eu só não botava esse ABC quando eu queria dar meio que uma enrolada, digamos assim, no examinador, tá? Quando eu tinha, assim, segurança do que estava realmente respondendo, eu preferia separar nos itens para ficar mais fácil para o examinador também, para ele corrigir com mais facilidade. A Joyce falou que a letra é linda. Realmente, a letra, ter uma boa letra facilita, né? Essa candidata aqui, que eu tô mostrando para vocês, a Flávia, ela foi o primeiro lugar na Defensoria de São Paulo, subiu muitas posições com a segunda fase. Ela foi o primeiro lugar na Defensoria de Alagoas, eu fui o segundo, então a gente passou ali pertinho. Muito essa letra, lógico, ela tinha muito conteúdo jurídico, mas a letra, é claro que ajuda, a letra dela 10 mil vezes mais bonita que a minha. Eu, como examinadora, teria muito mais felicidade de corrigir a prova dela do que a minha. Então, isso é algo determinante, Joyce? Não, mas ajuda. Então, ajudem o examinador de vocês ali a ajudarem também, tá? Existem essas provas anteriores, podem ser disponibilizadas pelo curso? Podem, só cuidado para vocês às vezes não mirarem também num nível de cobrança mais alto ainda. O que eu sugiro, antes de vocês recorrerem a essas provas de defensor público, né, principalmente essa de defensor de São Paulo que eu acabei de mostrar, olhem primeiro as que eu mostrei no arquivo feito pela Sara, que tem outras provas de analista que eu acho que vão ser mais condizentes
com o que está sendo cobrado e esperado para esse curso nesse momento. Cuidado também ao olhar provas muito antigas. Essa que eu mostrei da Flávia não é desse último concurso, é do anterior, então, salvo engano, 2021. Muita coisa já mudou de 2021 para 2025 em diversas matérias. Talvez em direitos humanos não muito, né? Mas quando a gente pensa em direito penal, muita coisa já mudou de 2021 para 2025. Infância, muita coisa mudou de 2021 para 2025. Então tem que ter esse cuidado também, tá, Natália? Mas lógico, é super útil só ter esse olhar de cuidado para não acabar estudando algo que às vezes já está um pouquinho ultrapassado. É mais para você ter aquele comparativo de pergunta, como eu responderia e como eu seria pontuado, que foi o que o Isaac perguntou, de, poxa, se eu mesma vou corrigir algumas provas, como é que eu faço? Isso, gente, é o que o pessoal chama de treino de tese ou treino esqueleto, né? Esqueleto de teses, esqueleto da peça, ou esqueleto da questão aqui, no caso de vocês, que não é peça. É o quê? A gente fazer como se fosse o brainstorm daquela resposta. Então, ele perguntou isso aqui, tem direito ou não? Qual o fundamento? O que eu faria? Então, a gente coloca lá, tem direito, sim, conforme o CPC. O que eu faria? Faria algo extrajudicial? Pediria uma ação, entraria com um pedido de uma audiência de conciliação, ou então faria uma peça tal, um recurso, etc. Esse brainstormzinho, ele facilita que a gente bata a resposta dele no espelho, assim, né, na caixinha, nessa tabelinha de correção, para ver quanto a gente tiraria de ponto. O que é que a gente atingiria e o que faltou para a gente ter a nota máxima. Aqui faltou para eu ter a nota máxima, que ele citou um princípio que eu não citei. Ele citou, além do Código Civil, ele citou uma parte da Constituição lá do artigo 226 e 227, daquela parte de família, que eu não lembrei. Então, é legal para você ter esse comparativo de correção, beleza? Acho que eu respondi todas as perguntas. Vou mostrar para vocês só mais um detalhinho da plataforma e vi também que o pessoal está perguntando de desconto. Gente, eu confesso que eu sou meio por fora da parte financeira do curso cada dia mais. O pessoal deu risada que um dia desse eu perguntei: a gente está falindo? Então é só isso que me importa. Não, não está falindo, tá tudo certo? Simbora. Eu não acompanho muito. Mas o pessoal do administrativo, Lorena, pode te responder direitinho se ainda tem cupom de desconto, se só tem para o com correção, se só tem para o sem correção, que a galera acompanha melhor essa parte, tá? Vou deixar aqui para você o WhatsApp, que eles até me falaram que ainda tem, mas eu não lembro se é no com correção ou no sem correção, para falar bem a verdade, que eu acompanho mais a parte pedagógica, tá? Vou mostrar aqui só para vocês um detalhinho a mais da plataforma e já respondo a última dúvida que eu vi que outra aluna colocou aí. Gente, ainda sobre a plataforma, acabei fechando, mas eu queria que vocês vissem isso aqui também. Que dentro da parte de São Paulo, a gente já colocou aqui. A gente já colocou a aula inaugural, né? O link, mais tarde, entre essa gravação. O calendário com todas as atividades que eu mostrei para vocês. A gente colocou como bônus tudo da primeira fase. Então, a gente tem tanto a parte de revisão, essa revisão é bem legal. Quem puder ver, veja. Ai, Naira, mas é vídeo, eu sinto que eu tô perdendo tempo de estudo. Ouve como se fosse um podcast, quando você está dirigindo, quando você está fazendo academia, uma atividade que você não faria um estudo ativo, tá? Porque são, acho que 8 horas de revisão. E eu que fiz aqui a parte de infância, por exemplo, eu falei de todo o edital de vocês nessa aula, toda a parte. Desde o PPCAM até a parte de resoluções do Conanda. Então, assim, essa revisão aqui tá o ouro, a riqueza, sério mesmo, assim, temas muito bem pensados para a prova de vocês. Óbvio que alguns temas são pensados para a primeira fase, mais letra de lei, e aí você vai ouvindo numa velocidade mais dinâmica, mas tem muito ponto aqui que eu acredito em nível de segunda fase mesmo, que nem a parte de interrupção de gestação que eu comentei. Então, é legal vocês darem uma passada boa nessa revisadinha de impacto, que é a gravação. A gente colocou também todas as apostas de impacto da primeira fase, então os temas principais. Abriu aqui um tema, viu que é um tema muito decoreba, letra de lei de primeira fase, faz leitura dinâmica, vai pulando, mas não deixa de ver os pontos ali que você vê que tem um destaque maior, sabe?
Cada apostila dessa tem coisa de 30 páginas, então super estudável. A gente colocou também um bônus dos casos de direitos humanos. Vocês viram que caiu na primeira fase e vai cair na segunda. Talvez não como uma questão inteira, mas como você citar algum precedente que justificaria aquela resposta, aquela demanda. Então, não deixem de olhar. Quem não conhece esse material, no finalzinho a gente tem um índice remissivo por temas. Então, ali ele tem todos os temas com os nomes dos casos. Isso aqui é, assim, ouro também no meu ponto de vista, vale muito a pena para revisão e memorização. E cada vez que a gente vai subir no material, uma rodada vai entrando aqui embaixo. Então, aqui vai subir aula da Sara, rodada 1, rodada 2, tá? Acompanhe a plataforma. E quem puder e gostar, fica logado na plataforma, tem como ficar logado até pelo celular, porque aí cada vez que a gente subir um material novo, vocês são avisados, tá? Deixa eu ver aqui o que mais que chegou. A Maria Vitória fez uma pergunta. Sobre a resolução da prova, você acha melhor fazer o esboço de todas e começar a escrever ou fazer o esboço e escrever uma por uma? Maria Vitória tem de tudo, certo? Tem gente que faz de uma forma, tem gente que faz da outra. Teste nessas 4 rodadas que a gente vai fazer, cada uma com 2 casos, como você prefere. Eu, Naira, é bom ouvir até a resposta da Sara também em vídeo, mas eu, Naira, eu preferia, eu dava uma olhada assim por cima na prova, sabe? Uma folheada, até para ver se estavam lá os 4 casos, para, sabe? Vai que no meio da prova eu descobria que tinha uma página faltando, então eu gostava de folhear ali em 10 minutos para ver, poxa, a primeira é infância, a segunda é penal, a terceira é civil, a quarta é, sei lá, infância de novo. Então eu gostava de dar uma folheada, mas eu fazia uma questão, esboçava, né, aquela questão e já respondia. Outra, esboçava e já respondia. Por quê? Eu morria de medo de fazer o esboço de todas e daqui a pouco perceber que não tinha tempo. Então, se alguma delas, se eu chegasse na terceira questão, tivesse lá fazendo e visse que o tempo estava acabando e que a quarta eu ia ter que responder sem esboço, paciência. Resposta: sim, não, por quê? Porque lembre-se aqui, você não pode zerar nenhuma, correr o risco de zerar nenhuma. Não adianta você tirar 2,5 nas outras 3 e zerar a quarta. Então, por isso, eu preferi ir garantindo, sabe? Fazia o esboço de um ali, já passava limpo aquela resposta, já ia para outra, porque na minha cabeça estava de fato finalizado. 25% da prova, 50% da prova, 75% da prova e 100%. Vai ter gente que vai te dizer que faz de forma diferente. Isso não é um problema, desde que funcione para a pessoa. Eu não conseguia fazer brainstorm de todas para depois voltar para o raciocínio da primeira, para depois da segunda, terceira e perceber talvez que não fosse dar tempo de chegar na quarta nem de dizer sim, não, por quê. Então eu me sentia mais segura fazendo dessa forma, tá? De um por um. Mas tem gente que faz de forma contínua e aí realmente é estratégia do que a pessoa prefere. Eu não preferia. Eu ficava em pânico sem saber se, peraí, deu metade do tempo da prova, eu já respondi metade da prova. Então eu gostava, ficava mais claro para mim, para eu ter o controle de que eu estava dentro do tempo fazendo dessa forma comparativa, tá? A Pluma, eu adoro o nome da Pluma. Elogiou aqui a aula de jurisprudência, que legal que você gostou. Conceitos doutrinários como teorias de direito penal. É esperado para a segunda fase? Pode cair. Não acredito em teorias absurdamente sofisticadas, mas muito possível cair. Vou dar aqui um exemplo. Táxi, aquela história, né? Ah, tem um táxi que vai levar o Joãozinho e o Pedrinho num lugar X, e aí no meio do caminho o Joãozinho e o Pedrinho estão dizendo que vão cometer um homicídio. O táxi leva, Joãozinho e o Pedrinho sobem, matam alguém e depois vão embora no táxi. Aí o táxi é denunciado junto com eles. E aí? E era para, né, explicar a teoria da imputação objetiva, por que é que o táxi não deveria ser responsabilizado, porque ele não incrementou o risco. Isso pode cair? Com certeza, tá? Então, esses conceitos doutrinários e essas teorias dentro do direito penal, que são aplicáveis em casos concretos razoavelmente, podem cair sem nenhum problema. Ah, insignificância, explicar que é um excludente do tipo em caráter material, né? Excludente da tipicidade material. Pode cair? Claro, não entendo que é uma teoria de direito penal super sofisticada, não. Então, entendo tranquilamente que ela pode vir
a cair. Não acredito que cairiam aqui teorias como, por exemplo, teorias criminológicas hiper sofisticadas para uma resolução de caso. Então, aqui vamos falar enfim, né, do feminismo ou do marxismo, não sei o quê, da esquerda radical. Aí eu acho que não, tá? Mas essas teorias mais básicas dentro do direito penal, que a gente de fato utiliza como tese de defesa, tranquilamente, tá? Maria Vitória pedindo aqui para ter indicação de mais apostas para a segunda fase. Posso comentar isso com os outros professores e ver o que é possível, se tem como a gente incrementar. Toda turma, gente, a gente sempre tem a meta de entregar mais do que o que a gente inicialmente oferece. Então, na primeira fase, a gente entregou, eu lembro que foi a Lei 988, salvo engano, né? Que é a Lei de São Paulo. O por dentro da Defensoria de São Paulo também foi bônus, os alunos não pagaram por isso, foi tudo gratuito. A aula do professor Guilherme Faleiros também foi toda gratuita. Então, a gente sempre tem esse pacto, esse combinado interno nosso de a gente vai prometer menos, e o que a gente prometer, a gente vai cumprir de forma que exímia, dentro do prazo, tudo direitinho, e dentro da necessidade da turma, a gente sempre tenta trazer algum bônus, trazer algum material a mais, trazendo algum ponto de relevância bônus para os alunos também. Então, em sendo possível, Maria, não tenha dúvidas que a gente faz o incremento, caso seja possível, eu vou levar essa ideia para os demais professores e coordenadores da turma, tá? Mas assim, a gente sempre prima por fazer mais do que o inicialmente prometido, de acordo com o próprio andamento da turma. Eu acho que a própria revisadinha, a gente tinha prometido um encontro de 4 horas, virou um encontro de 8 horas para dissecar todos os temas, né, da maioria dos pontos do edital. Então, assim, no que depender da gente, vamos aí infernizar a vida dos professores para a gente tentar entregar sempre mais e melhor para vocês, tá? Galera, a gente teve aqui 1 horinha e meia de encontro. Se vocês tiverem mais dúvidas, eu estou à disposição de vocês. Além de mim, Alisson, Ana Luísa e Sara, principalmente, vão estar ativamente nessa turma, principalmente por serem dois defensores de São Paulo também, que conhecem muito bem a instituição. Então, assim, havendo qualquer dúvida, qualquer problema, contem com a gente. O período para a segunda fase de São Paulo é curto, mas a gente tentou espaçar bem as atividades para vocês estarem o tempo todo motivados, ativos entre uma atividade e outra, não ficarem um tempo fazendo atividade, um tempão, né, meio perdidos, ansiosos. Então, a gente tentou combinar bem esse calendário para atender bem a cada um de vocês. É um desafio, então não se assustem. Eu vi que uma galera aqui no chat meio, nossa, tô meio perdida, é minha segunda fase pela primeira vez, fico muito nervoso e tal. E realmente tudo que é novo assusta. Então, às vezes, a gente está com medo de algo porque é novo, mas isso não quer dizer que não é bom. Como eu disse para vocês, eu demorei muito para chegar na segunda fase, mas quando eu cheguei na segunda fase, foi a fase que me jogou para cima. Foi a fase que me tirou dos cento e tantos para eu começar a passar entre os 10 primeiros. Então, mirem nisso. O segredo da segunda fase é treino. Treinem o máximo que vocês puderem com os nossos casos. Treinem com questões de prova anterior. Treinem com essa apostilazinha que a Sara fez para vocês de casos de analista da FCC recentes. Treinem até com casos que eu sei, vocês sabem que os colegas fazem outros cursos, vocês também troquem entre vocês. O segredo é treino. A gente quer que vocês passem, seja com o nosso caso, seja voltando numa prova da FCC, seja assistindo minha aula, seja assistindo da Sara, seja praticando entre vocês. Seja como o Isaac disse, sem correção, ele mesmo corrigindo a dele, ou como outros alunos aqui, com correção dos nossos professores. Então, assim, a gente vai fazer um pacto aqui de treino, certo? Até a prova, o ideal é que vocês treinem o máximo possível. Treinou, volta para a sua resposta, vê o que é que faltou. Reveja ali, faz na próxima rodada, no próximo caso, aperfeiçoando aquele ponto que ficou lá para trás, tá? Quem treina aí na segunda fase reina. Tem uma hora que aí vai ficando mais automatizado a gente fazer um brainstorm mais rápido, a gente fazer uma resposta mais rápida também, tá bom?
Então, eu só queria agradecer a todos vocês por estarem presentes na aula aqui de hoje, mais uma vez por terem confiado no Juiz Impacto, por a gente caminhar juntos aí nessa empreitada nova da Defensoria de São Paulo, que a gente sabe que é pesada, que é puxada, mas ninguém está aqui à toa, nem a gente, nem vocês. Então, a gente vai junto se empenhando para construir essa aprovação na segunda fase também, tá bom, pessoal? Queria muito agradecer, um bom descanso para vocês, né? Uma boa quarta-feira a todos vocês, porque tá só começando. Baixem o calendário da plataforma para vocês não perderem nada e irem seguindo todas as atividades que amanhã já tem aula na plataforma de novo, tá bom? Tchau, tchau, gente. Boa noite.